Então vamos lá, bom dia pessoal. Então a gente está iniciando a parte final de português, tá? A ideia, a parte principal de português, a gente já termina semana que vem, que é um período simples da sintaxe. Depois, no dia 23, eu vou finalizar oficialmente, aí eu vou fazer uma aula extra também, terça-feira e tal, ortografia, explicar, né, direitinho a questão da ortografia e tal. E aí no dia 23 a gente termina de fato com períodos compostos. Mas a partir de semana que vem, você já tem aí toda a matéria para você estar gabaritando a prova aí, tudo bem? Mas a gente faz toda a visão aí do português. Então hoje a gente começa a sintaxe, né? Já teve aí 3 meses para vocês estudarem morfologia. Então, para quem está vendo esse vídeo aqui fora, né, da ordem aí e tudo mais, tem que acostumar com a morfologia. Não tem jeito. Você tem que acostumar com substantivo, adjetivo, não saber ali os tipos de substantivo, né? Mas você tem que estar ali familiarizado, tá? Há bastante tempo aí com, com morfologia. Substantivo, adjetivo, numeral, preposição. Você tem que pelo menos ter uma noção do que é uma preposição, a importância dela na crase, a importância dela na regência, verbo, né? Pelo menos uma noção do que é verbo, tá? E aí você tendo essa noção, né, não é aprofundar, mas é óbvio que você tem que aprofundar um pouco com a sua prova, né, a sua redação. E aí você tendo essa noção, agora sim você vai entrar aqui mais tranquilo, tá? Pronomes, né, advérbios e por aí vai. Quem tiver com o microfone desativa, tá? Beleza, vamos lá então. Então aqui nós temos, bem no final aqui na página 26, a sintaxe, né? E o que é sintaxe? Né? Sintagma é ali a parte do significado de uma oração, é mais abrangente. Não é o significado de uma palavra, tá, pessoal? Então a gente vai começar aqui a estudar 3 coisinhas na sintaxe. Ela é formada pelo sujeito, pelo verbo e pelo predicado. É isso aqui que forma a sintaxe. Um exemplo: João amou Maria. O sujeito da frase, pessoal, é quem exerce a ação. É só para descobrir o sujeito, o verbo, ele é o X9. Pergunta para o verbo: quem amou Maria? João. João é o sujeito. Nem sempre, gente, é que o pessoal está acostumado com o sujeito ser uma pessoa. Não. O governo. Quem abriu o concurso? O governo. É um ente personificado, né? Pode ser qualquer coisa aqui, ó. Quem está exercendo a ação, por exemplo, conceitos fazem reflexão. Quem nos trazem reflexão? Os conceitos. Então eu deixo aqui esse exemplo mais simples, né? Para vocês entenderem. Tranquilo? E aí, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu já falei, não, isso que eu esqueci de falar na pontuação. Não se separa verbo de seu sujeito. Presta atenção, porque tem muita gente fazendo isso na prova. Sabe fazendo o quê? Botando
uma vírgula. Pô, pelo amor de Deus, não faz isso. Vai perder ponto. Beleza? Então, Tiago, vírgula, ama Pedro. Não. Agora, se isso aqui fosse um vocativo, que você vai entender, né? Ô, Tiago, ame o Peterson. Uma ordem que eu tô te dando. Tiago, aí vírgula, amo o Peterson, tá? Uma ordem que eu tô te dando. Aí mudou. Né? Mas quando ele é o sujeito da oração, Tiago ama Peterson. Então ele é o sujeito ali, tudo bem? Então, mais pra frente, na parte de complemento, de predicado, você vai entender ali o aposto. Tá? O predicado, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Complemento. É o que vem à direita do verbo. Geralmente o sujeito vem à esquerda do verbo e complementa à direita. Mas isso não é uma ordem, tá? Então isso aqui são os termos essenciais. Sujeito, verbo e predicado. Tem que ter, né, na oração. O que é uma oração, gente? Uma frase não precisa ter verbo. Por exemplo, bom dia. Que é uma frase. Beleza? O que transforma uma frase numa oração? Você coloca um verbo nela. Desejo a todos um bom dia. Agora virou uma oração. Aqui, ó, verbo desejar. E é uma oração simples, porque só tem um verbo. Uma oração composta, nós teremos dois verbos. Aí a gente vai ver na última aula de todas. Tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença, tá? De frase versus oração. Beleza? Fechou? Termos essenciais, sujeito, verbo, predicado. Se uma frase de oração. Beleza? Não pode separar o verbo do seu sujeito, então, botando uma vírgula, toma cuidado com isso. Aprendemos várias coisas aqui, né? E agora nós vamos para a aula de hoje, os tipos de sujeito. Tem tudo no mapa, tá, gente? Então tem tudo aqui no mapa. Beleza? A gente para aqui, ó, aqui embaixo hoje. Tá bom? Então vamos lá. Sujeito simples, pessoal. Sujeito simples é o único sujeito, né? Tiago, né, venera Peterson. Beleza? Bem tranquilo, nada demais. Deixa eu estender isso aqui. Tiago venera Peterson. Sujeito composto. Agora nós teremos dois núcleos. Tiago e quem mais que gosta do Peterson? QD. Veneram. Olha como é que o verbo agora. Olha o plural. Desinência de gênero, de número. Veneram. Agora nós temos dois núcleos. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Verbo. De boa. Tranquilo com o verbinho. Beleza. Você vê que aqui pouco importa se isso aqui é um substantivo próprio, substantivo comum, porque eu não estou olhando morfologia. Beleza, pessoal? Eu estou olhando ali o sujeito daquela oração. Quer descobrir quem é o sujeito? O verbo é o X9 para descobrir o sujeito. Quem venera Peterson? Quem venera Peterson? Tiago. Beleza, pessoal? Tranquilo? Quem veneram o Peterson? Tiago e PQD. Você lembra na morfologia que no substantivo nós podemos ou não
colocar artigo, tá? Então, você pode colocar um artigo aqui, o Thiago, tá? O artigo feminino, a, artigo masculino, o, e o PQD. O artigo, ele te denuncia que é um sujeito composto, olha aqui. E aqui ele te denuncia que é um simples. Então, fica ligado nisso aí. Tranquilo? Robson. Então, eu vou colocar aqui a treta do artigo. Eles gostam de jogar isso na prova para te confundir. Aí eu venho aqui, ó. Já está escrito. Vou fazer aqui. Sujeito simples, sujeito composto. Olha a treta do artigo. As professoras de português e matemática são nota 10. As professoras de português e as professoras de matemática são nota 10. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Sujeito simples. Sujeito composto. Olha a diferença. Aqui nós temos um artigo e aqui nós temos dois artigos. As professoras de português e matemática, nesse caso aqui, é um complemento, depois que vocês vão ver, tá bom? É um aposto, tá bom? Ah, e naquela... É um aposto, tá bom? Tá explicando quem são as professoras, tá? Entre vírgulas ali, ó. E nós... Ah, mas é sim, não. O núcleo do sujeito, então... O núcleo é professoras. E aí eu quero te falar, ah, tá no plural, aí todo mundo acha que é composto. Não, aqui a gente não olha assim, não. A gente olha pelo núcleo, independente se tá no plural ou singular. Ah, professoras é composto, porque é mais de uma professora. Não, núcleo, professoras, simples. Aqui no segundo nós temos dois artigos. Então nós temos um núcleo, que são as professoras de português. Então esse é o primeiro núcleo. N1, e as professoras de matemática, N2. Nós temos dois núcleos. E aí o macete é esse. Você vai olhar. Se tiver dois artigos, sujeito composto. Um artigo, sujeito simples. Beleza? Que aqui nós temos N1 e N2. E o artigo deixa bem claro que eu estou falando das professoras de português e das professoras de matemática. Aqui não. Aqui eu juntei as de português e matemática num núcleo só. Poxa, muito embolado? Então, memoriza. Um artigo, sujeito simples. Dois artigos, sujeito composto. Tranquilo? Essa aí é a treta do artigo. Vamos voltar aqui. Por exemplo, aqui eu poderia ter feito a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Os alunos. Aí eu coloco entre vírgulas Tiago e Peterson. Vocês vão entender o que é o aposto depois. Sempre entre vírgulas. Então, nota 10. Agora, isso aqui é um sujeito simples. Agora, um sujeito composto, o aluno Peterson e o aluno Tiago são nota 10. Viu? Agora eu individualizei eles. Aqui não, aqui eu joguei os alunos. E aí eu estou explicando quais são os alunos. Isso aqui é um aposto, tá, gente? Vocês vão aprender
é um tipo de complemento, tá bom? Um complemento do sujeito, beleza? Então já fica só com esse nomezinho na cabeça, aposto, aposto, aposto. Função de explicar, tá bom? Vamos voltar aqui. Tipos de sujeito. Simples, o Tiago venera o Peterson. Composto, o Tiago e o Luiz, né, veneram o Peterson. Beleza. Vamos para o próximo. Oculto. Gente, nós temos na figura de linguagem, que é uma aula extra que eu vou dar para vocês aí nesse mês, a elipse. Temos a zeugma também, mas fica com o nome elipse. Elipse, você lembra aquele fenômeno que tem no céu, onde o Sol ele é coberto pela Lua, né? E aí fica... Então, é encobrir, omitir. Então, o sujeito culto ou sujeito elíptico, ou elipse, tá? Um só, desinencial. O sujeito oculto, ele não aparece na escrita, beleza? Então, olha, estudar. Não aparece o eu consigo estudar. Entende? Ele não está na frase. Mas, por dedução, você sabe que é você. Outro oculto. Não estuda? É uma pergunta, pelo qual motivo, por que sem acento separado. Por que você não estuda? Sacou? Por que não estudamos? Por que nós não estudamos? Ó, eu não quero saber se isso aqui, esse nós, é um pronome. Lembra dos pronomes retos? Eles são sujeitos na sintaxe. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda, terceira do plural. Eu tô pouco me importando se lá na morfologia eles são pronomes. Outra coisa, veja o enunciado. Veja o enunciado. Morfologicamente, a palavra grifada é pronome. Sintaticamente, a palavra grifada ela é sujeito oculto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ela é o sujeito. Se ela tiver escrita, ela é o sujeito. Sujeito simples. Ela não está escrita. Sujeito oculto. Beleza, pessoal? Conseguiram entender isso? Show? Agora, eu vou dar alguns exemplos. Agora nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Sujeito oculto. Sujeito oracional. Vocês não precisam. Sujeito oracional é quando o próprio verbo é o sujeito. Ele não é comum de cair nas provas. Né? Por exemplo, vou dar só um exemplo só para vocês verem. Mas não precisa realmente, tá? É um índice de incidências, de ocorrências dele é baixíssimo. Quase, ó, pensar pede audácia. O pensar que ele está fazendo o papel de um sujeito. Tanto é que nós temos um verbo pedir aqui na frente, do verbo pensar, e você pode perguntar, faz a pergunta. Quem pede audácia? Pensar. Entendeu? Então, excepcionalmente, o verbo, ele tá, não é, né? O verbo não faz isso, tá, gente? Mas, excepcionalmente, ele está fazendo o papel de um sujeito. Beleza, pessoal? Então, o verbo oracional, vocês podem ali ficar
despreocupados com ele. É quando o próprio verbo, ele assume o lugar do sujeito. Faz a pergunta para outro verbo, geralmente vai estar acompanhado de outro verbo. Faz a pergunta e vai chegar nele, tá bom? Mas não preocupa muito com isso aqui não, tá? Aqui bem no finalzinho. Tá, vamos lá. Oculto, tudo bem. Agora vamos... Vocês estão entendendo até agora? São vários tipos de sujeito. E você vai ter que dominar todos. No início é um pouco... Você vai errar nos exercícios, você vai ficar com muita dúvida. E isso é super normal. E tem gente que para no exercício e desiste. Que bom, né? Obrigado pela sua existência, confere. E se você conseguir, se for adiante, se persistir, você vai dominar isso aqui, é de boa. Até às vezes eu erro, pegadinha e tudo mais, né? Indeterminado. Indeterminado, caso 1. Determinado 1. É o mais tranquilo. Já é na terceira pessoa do plural. Qual que é a terceira pessoa do plural? Eles. Então, muito cuidado. Ó, roubaram meu carro. Primeira coisa que você vai ver. Roubaram eles, né? Eles roubaram meu carro. Então, sujeito oculto, né? Não. Quando é na terceira pessoa do plural eles, é sujeito indeterminado. Então, treta, vamos lá. Treta ou eles. Terceira do plural. Ó, sujeito oculto. Quando for qualquer outro, tá? Ó, roubou meu carro. Você roubou meu carro. Você. Né? Ele roubou meu carro. Eu consigo falar que foi ele, ó. O João, ele, ó. Terceira pessoa do singular, ele. Eu do ele. E a terceira do plural? Nós, vós, eles. Então, roubou meu carro, ó. Você. Ele ali roubou meu carro. Sujeito oculto. Porque não tá escrito ele aqui, ó. O ele tá oculto. Beleza? Agora, tá, gente? A terceira pessoa do plural. Roubaram meu carro. É como se tivesse escrito aqui eles. Pode estar escrito também, tá? Eles roubaram meu carro. Tá? Quem roubou? Não sei. Sei que roubaram meu carro aqui. Né? Quando você chega e fala assim com a polícia, doutor, roubaram aqui meus mapas mentais. Roubaram. Aí o cara, o policial, quem roubou? Não sei, doutor. Sei que roubaram. Eu sei que eu quero de volta. Entendeu? Então, toma cuidado com isso aí, tá? Terceira pessoa do plural é indeterminado. Qualquer um que não seja terceira pessoa do plural não está escrito aí, é oculto. Tranquilo? Toma cuidado com isso aí. Só se lembrar do eles. Tá? Roubaram. Quem roubou? Não sei, cara. Roubaram. Simplesmente eu cheguei aqui e não tava mais. Beleza, pessoal? Outro caso de indeterminado. Número 2. Verbos de ligação. Né? Deus é 10. Verbo ser. Você vai ver na próxima aula que é um verbo de ligação, um verbo de ação. Mas para ti, ó, quer ver? Tiago correu. Está expressando uma ação. O Tiago correu 10 quilômetros. Nunca, né? Gordo desse jeito. Agora, olha aqui. O Tiago é 10. É um estado dele que é um cara gente boa. Então, o verbo de ligação, ele não expressa a ação. Beleza? Então, aqui, ó. Fica ligado nisso aqui. No indeterminado, fica ligado nisso aqui, ó. Roubaram, amarraram o meu cadastro. Quem? Não sei. Beleza, pessoal?
Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui de determinado. Basicamente é isso aí. Tem um terceiro caso de determinado, não cai muito esses aqui não, tá, gente? Esses dois aqui, vocês podem ficar mais tranquilo. Indeterminado 3. Quando nós temos verbos no infinitivo. Aí você precisa de um pouquinho de conhecimento de morfologia. O verbo infinitivo é a forma primitiva dele. Termina com R, beleza? Então, sempre que tiver um verbo no infinitivo, sujeito indeterminado. E ainda tem um verbo de ligação aqui ainda. Verbo de ligação, sujeito no infinitivo, indeterminado, tranquilo. Beleza, pessoal? Tá bom. Mas o mais cotado, tá, gente? É esse aqui, tá? Ó. É esse aqui que o bicho pega. Beleza? Esse aqui. Tranquilo? É só outros casos aqui, né? Você caiu lá no exercício, você não vai ficar boiando. Verbo de ligação, verbo do infinitivo, que termina com R. Amar, correr, primeira conjugação. Correr, segunda conjugação. Construir, terceira conjugação. A gente falou isso lá em morfologia. Primeira coisa que a gente fala. Vamos lá, agora sujeito está acabando. Inexistente. Não tem sujeito? Não. Você já aprendeu já. Tá? Em concordância verbal. Verbo haver, no sentido de existir. Né? Muitos alunos. Não é muitos alunos. Lembra que o verbo haver, ele não flexiona. Então, inexistente. Primeiro caso. Todos esses aqui vocês já viram lá na concordância verbal. Inexistente 2. Verbo basta. Verbo chega. Né? Basta de confusão no imperativo. Imperativo, o que é no verbo de morfologia? Uma ordem. Chega de confusão. Basta de confusão. Não tem sujeito aqui. Basta de confusão. Cadê o sujeito? Não tem. Quem basta de confusão? Não sei. Não tem. Há muitos alunos. Muitos alunos é o sujeito, não. Muitos alunos é o complemento do verbo, a gente vai estudar depois. É um objeto direto. Beleza? Porque não precisa de preposição aqui. Precisa de um complemento que não é preposicionado. Objeto direto. Inexistente, caso 3. Verbo passar. Passavam das 8 horas? Não. Quando o verbo é inexistente, ele não concorda com o numeral. Falei isso para vocês em concordância verbal. Se você não está entendendo nada de nada, é porque você cagou para concordância verbal. Ou é muita coisa, eu até entendo. É muita coisa para estudar. Mas a quarta-feira é sagrada, meu irmão. Quarta-feira é português full. Concordância, eu falei com vocês que é algo importantíssimo. E vai ter que entrar na cabeça de vocês. Então, o passar, quando como ele é impessoal, é passava, não é passavam, passava, não varia. Mesmo que tenha numeral maior que 2, né? Maior que 1. Eu passava das 8 horas, beleza? Inexistente, caso 3, verbo fazer, fazem 40 graus, não. Temperatura, faz 40 graus. Né? Fazem 3 dias? Não, faz 3 dias. Os verbos inexistentes, pessoal, observação. Os verbos com sujeitos inexistentes ou chamados de verbos impessoais, eles não variam. Beleza? Eles não variam, pessoal. Eles não variam. Tranquilo? Por mais que esteja no plural, por mais que esteja numeral lá, não varia. Beleza, pessoal? Tem mais um caso, que eu acho que é o verbo ser, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É. Olha aqui, ó. Inexistente, caso 5. É o verbo ser.
não tem sujeito, são indicando horas, indicando a distância, são 2 horas, né? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Estão, verbo estar, verbo ser, outra forma dele, ó. Estão a 2 quilômetros. Então, não tem sujeito. Beleza, pessoal? Então, eles não variam. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora, olha a treta. Outra treta. Treta do fenômeno natural. Muita regrinha, né? Essa treta é importante, tá? Olha aqui que doideira. Vai ter um caso que vai ser sujeito simples. E vai ter um caso que vai ser sujeito inexistente. Ixi. Vamos lá. O que é fenômeno natural? Chuva, verbo chover, né? Geada, geou, né? Então, olha que doideira. Ele vai ser sujeito simples ou inexistente. Caraca, isso chove em prova, cara. Essa treta aqui, ela chove em prova. Chove em prova. Ó, quando for no sentido figurado, ou chamado de sentido, eu sempre confundo isso aqui, conotativo, é foda, sentido conotativo, denotativo. Então, o que é o sentido figurado, o sentido conotativo? É um sentido não real, né? Então o pessoal está até usando gírias nas redações. Toma cuidado, tá? Por exemplo, o sentido, eu vou usar a palavra muralha. Os obstáculos, não. É uma palavra, pô, na redação vocês colocam direto, velho. Vocês pegam uma palavra e usam ela fora do, do significado real dela. O sentido figurativo, né? Quer ver? Exemplos, palavras, sentido figurado. Não vem nenhuma na cabeça. Aqui, olha que top. Meu avô era um pão quando era novo. Quer dizer que ele era um pão? Não, quer dizer que ele era bonito, né? Então, a palavra no sentido figurado, no sentido conotativo, ela muda, ela é um uso não usual, né? Então, não estou usando no sentido do pão, né, de comer, mas falar que ele era bonito. Então, vocês fazem isso direto na redação, cara. Isso é horrível, não faça isso. Eu, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui. A cobra picou o menino. A cobra está no sentido real. Agora, minha sogra é uma cobra. Agora, cobra não é de animal, mas é que ela, pô, ela é maldosa, né? Então vocês entenderam, né? O sentido figurado, o sentido conotativo é uma palavra usada ali que, né? Então, por exemplo, ó, choveram, sujeito simples, choveram bênçãos. Chuva, gente, chuva é para chover água. Confere? Então, bênçãos tá fora, né? Chover benção. Como é que chove benção? Tá no sentido figurado. Sujeito simples. Quem que é o sujeito? Bênção. Quem choveram? Bênção. Você pode até inverter aqui, ó. Bênção, choveram. Beleza, pessoal? O sujeito inexistente é o sentido real da chuva. É o sentido denotativo. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Choveram. Deu chuva. Pronto. Cadê o sujeito? Tem. É inexistente.
Ah, a chuva choveu. Não, é a chuva que choveu. Não. Aí você tem que decorar. Quando é no sentido real, né, dos fenômenos naturais, aí é sujeito inexistente. Essa treta aí, hein? Toma cuidado com essa treta aí, hein, cara. Cuidado, hein? Caraca, meu Deus. Ai, meu Deus. Com calma, tá? Foca. Quais são os principais? Os principais são esses aqui. Depois você pode... Ah, inexistente. Isso aqui, ó. Esse aqui é importantíssimo. É? E o inexistente, eu vou colocar inexistente 1 aqui, ó, que é o fenômeno da natureza. Natureza. Esses aqui são os principais. Ah, e o indeterminado. Ah, não, indeterminado eu coloquei aqui. Esses aqui são os principais. Depois que você pegar esses aqui, você vai ver que eles chovem em prova. Aí você vai... E aí eu tenho que te falar o último, não tem jeito. Que é a última treta. Treta da partícula C. Partícula C. Vamos lá. Vamos lá, treta da partícula C. Bem, a gente não estudou ainda, mas eu já dei uma pincelada em concordância, em regência. Gente, um verbo transitivo, ele precisa, aqui ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. O verbo transitivo ele precisa de um complemento. Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer uma colinha aqui. Ele precisa de um complemento. Não ouvindo, né? Tá mudo aqui não, beleza. Então, vamos lá. Como assim um complemento, Robson? Por exemplo, quando eu falo assim, amei. Você pergunta, amou quem, cara? Tiago falando. Eu precisei colocar aqui alguma preposição para chegar no complemento Peterson? Não. Então é um verbo transitivo direto. Beleza? Outro verbo aqui agora, um verbo transitivo indireto. Agora eu vou precisar colocar uma preposiçãozinha para chegar no complemento do verbo. Ó, referir. Referência. Ou encontrei, mais fácil. Encontrei. Encontrei quem? Não. Encontrei com quem? Então olha a preposiçãozinha. Peterson. Tiago falando, né, sobre ontem. Então, encontrei com o Peterson. É um verbo que precisa de complemento, transitivo, mas esse complemento ele vem com uma preposiçãozinha de brinde. Então, verbo transitivo indireto. Quando nós temos um verbo transitivo direto, sem preposição, com a partícula C, sujeito simples. Quando nós temos um VTI mais C, até pegar os exemplos aqui, ó. Tá, os exemplos aqui, peguei. E não tem. É indeterminado. Indeterminado. Beleza, pessoal? Por exemplo, vendem-se casas. Vender. Vende o quê? Eu vendo casa. Verbo transitivo que não precisa de preposição. Então, verbo transitivo direto. Então, sujeito simples. Aqui, ó, casas. Se você passar para voz passiva, casas
são vendidas, para você confirmar, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso. Aí, ó, casas. Quem são vendidas? Casas. Então, não entendi isso. Calma, depois eu ensino. No verbo segundo ciclo. Então, vendem-se casas. VTD mais C, sujeito simples. Vou pegar aqui um sujeito indeterminado. Um verbo transitivo indireto. Precisa-se de casas. Olha aqui, preposiçãozinha, ó, na frente do VTD mais C. Como é um VTI, né, VTI mais C, né? Como é um precisa de quê? De quê? Olha a preposiçãozinha aí. Para completar o sentido do verbo, eu preciso dessa preposição. Então, VTI mais C, o sujeito é indeterminado. Então, você vai ter que treinar isso muito, tá? Semana que vem eu vou falar sobre transitividade verbal, mas eu já falei isso no áudio no vídeo aula também, de regência verbal, tá, pessoal? Quando um verbo ele é transitivo direto, o complemento dele não precisa de preposição, e quando o verbo ele é transitivo indireto, ele precisa de um complemento, por isso que ele é transitivo, né? Mas é com preposição, né? Beleza, pessoal? Então, essa treta aqui, ela cai também. Vou colocar para vocês aqui. Ó, VTD mais C e VTI mais C. Aí não tem jeito, beleza? Então, esses aqui são os que caem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. E depois, nesses áudios de concordância verbal, eu já falo sobre esses aqui, tá? Então é bem... vai mimetizando na cabeça ali, mas não cai muito não, tá? Agora, esses 7 que eu falei aqui, chove em prova. Agora, nesse estudo inicial, nesses 2, 3 meses, fica só nesses 7, tá? E aí mimetiza eles, tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Basicamente não, é muita coisa, né? Mas é tudo que tem para ver de sujeito. Então, recapitulando, os termos essenciais da oração: sujeito, verbo, predicado. O que vai ser uma frase, o que vai ser uma oração? Não se coloca vírgula separando o sujeito do seu verbo, o seu verbo do sujeito. Beleza? Se você quer descobrir quem é um sujeito, é só perguntar para o verbo. Ele é o X9. Os tipos de sujeito: simples, composto, o oculto que não está na frase. Toma cuidado com essa tretinha aqui do oculto para indeterminado, tá bom? Que é a terceira pessoa do plural, isso é muito importante. Você ter essa noção aqui do artigo, da importância do artigo, para saber se é sujeito simples ou composto, tá bom? Essa treta aqui de fenômeno natural, quando é simples ou inexistente, são muitas regrinhas? São, mas elas caem na prova. O VTD mais C e o VTI mais C. Tranquilo? E sempre lembrar que os verbos ali não variam, os verbos impessoais, ou também chamados de inexistentes. Tá bom? Toma cuidado com isso, eu já falei isso em concordância verbal, tá? Esse material de apoio eu vou deixar lá para vocês. E é isso. É muita regrinha? É muita regrinha. Mas é impossível? Não é. Daqui uns 3 meses, vocês já vão estar melhores ali, já vão estar mais... É um choque que vocês levam, depois vocês vão acostumando. E aí vocês, opa, agora já está indo, já está fluindo legal. Aí, ó, material de apoio, sintaxe, sujeito, beleza? É não parar, gente, tá? Por exemplo, a gente tem mais 2 aulas importantes de português. Depois disso, não tem mais nada de novo, mais nada de novo. Vocês vão estar sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando. É porque, nossa, Ross, não para informação nova, não para, não para, mas vai acabar. Vai chegar um momento que vai acabar, semana que vem vai acabar. E quando acabar, não tem mais nada de novo, não tem mais nada que surpreenda vocês. Mais nada. Não tendo mais nada que surpreende, agora a sua missão é sempre estar voltando à matéria, pegando concordância,
sintaxe, que é mais importante, dando uma lapidada na morfologia, não esquecendo de crase, que se usa na redação, acentuação, gente, vocês estão errando demais a acentuação. Você tem uns aí pontuais que precisam urgente acentuação. Estão perdendo coisa de 7 a 9 pontos na redação só de acentuação. 9 pontos define se você está no concurso classificado ou desclassificado. Você pode ir de 200, né, por exemplo, vamos pegar o concurso do policial penal, 1.750 vagas. Você vai de 200, 9 pontos na redação. Você vai de 200, vai para 2.000, você sai das vagas com 9 pontos. Então, peguem urgente quem tem falha na acentuação. Crase, nego que fica aventurando em crase. 5 a 6 pontos em uma redação. Você sai de 200 e vai lá para o cu do negócio, 1.700. Tá, pessoal? Então, hoje em português, eu vou pegar o quê? Vou pegar concordância, vou pegar regência, vou pegar acentuação, vou pegar crase. Esses são os assuntos mais cotados. Falei com vocês, morfologia é para vocês terem uma base. Mas morfologia não está caindo tanto. Igual sintaxe, igual acentuação, igual crase, igual concordância, igual regência. Chove. Eu vou pegar fonema. De tom, hiato, né, contagem de fonemas, pode até pegar, mas não está caindo tanto quanto concordância, regência, acentuação, crase e sintaxe. Beleza? Então a morfologia foi para vocês terem uma noção que agora eu estou usando o substantivo, o pronome, mas eu não estou falando mais desses nomes. Eu não estou falando mais se o verbo, vocês vão ver na próxima aula. Eu não quero saber agora se o verbo está no imperativo, está no particípio, está no gerúndio, está no infinitivo, está no subjuntivo. Eu não quero saber isso agora. Eu quero saber se ele é transante. Hein, Thiago? Ontem foi, hein? Depois de 6 meses. Eu quero saber se ele é transitivo. Quero saber se ele é de ligação ou de ação. Beleza? Toma cuidado com isso, então. Tranquilo? Tipos de sujeito, muita coisa. Com o tempo vai entrando devagarzinho, vai entrando, você vai ficando arrombado e você nem sente mais. Ainda vai rir, tá? Não, verdade, 50 minutos menos 45 minutos que foi a duração. Tá bom, né? Acho que tá bom, tá um tempo legal. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Tema da redação já dei. Hoje à tarde a gente faz a redação, começar a entregar amanhã. Para você não onerar o tempo de estudo de segunda, de terça. Redação, gente, não é para fazer durante a semana. Elisiane, bonitinha a senhora, né? Esse rostinho bonito aí procrastinando. Tem mais de 1000 anos você entrega a redação. Camila vai te esmagar, hein? Ó, trator, ó. Então, redação é para fazer hoje à tarde. Revisão é para fazer no sábado. Ou a redação faz no sábado à tarde ou no domingo à tarde. Vocês estão pegando o tempo. Exatamente, uma vergonha. Vocês estão pegando tempo de estudo e investindo em redação dia de semana. Não é para fazer isso. Aí vocês pegam para fazer redação na quarta. Mas na quarta, meu irmão, já tem que ver português, fazer exercício de português. E aí? Então vocês têm que seguir o cronograma. Se eu coloquei na janela da tarde de sábado ou de domingo, que tem gente que trabalha no sábado, se eu coloquei para fazer redação no fim de semana, é para fazer no fim de semana. Eu vou fazer na quinta. Beleza, você está prejudicando o seu estudo de quinta. Tranquilo? Não deixem de fazer redação, pessoal. Ela vai delimitar se você vai estar no concurso ou não, tá? Não é a prova objetiva, tá bom? Não é a prova objetiva, vai ser a redação. Tranquilo? Mas no PS agora do penal não vai ter redação. Beleza. Mas eu já te disse que você memoriza muito mais essas regrinhas com a redação. Tranquilo? Hoje um exercício para vocês. Quando vocês forem fazer redação de à tarde, como está fresco na memória, pega o material de apoio, coloca do lado e tenta identificar em cada oração qual é o sujeito. Se ele é... Identifica o sujeito, circula ele, se ele é simples, composto, se está oculto, se é indeterminado ou se é inexistente.
beleza? Se você colocar algum verbo com partícula C, faz o treino. Se é ali sujeito simples ou inexistente, né? Ou indeterminado, perdão, né? VTI mais C, VTD mais C, faz esse treino, que isso te ajuda. Mas tem que ser hoje, tá? Não pode ser amanhã, não. Amanhã você já esqueceu tudo, beleza? Faz isso hoje, então, tá bom? Bom domingo pra vocês aí, tamo junto.